Olá! Campinas registrou um aumento nos casos de homicídios dolosos no primeiro trimestre de 2017 em relação ao mesmo período do ano passado, segundo as estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Foram 41 crimes cometidos nos 3 primeiros meses. No mesmo período de 2017, de 2016, esse número ficou em 27. O mês de março apresentou um aumento em relação a março do ano passado, quando houve 9 registros. E diante desses números, nós vamos fazer aqui hoje uma análise do que podemos fazer em relação à criminalidade no município de Campinas. Nós vamos discutir hoje com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, o vereador Tenente Santini, do PSD, e também com o delegado de polícia assistente do DEINTER 2, Dr. Luiz Segantin Júnior. Sejam bem-vindos. Doutor, quando a gente fala em crimes, e agora a gente vai especificar um pouco mais a questão dos homicídios, ele é um tipo de crime que a gente também pode falar em prevenção, e sim como ou não? Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde, Mina, boa tarde, vereador Tenente Santini, é uma honra e um prazer estar aqui ao lado de vocês, e boa tarde aos telespectadores da TV Câmara Campinas. Discutir homicídio é sempre complicado e instigante, né? Primeiro que é um crime para quem estuda o direito penal, é um crime mestre, um crime que ofende diretamente a vida, né? É um crime que, de fato, nós todos temos que nos empenhar, nós, da Segurança Pública, empenhar em cada vez mais reduzir, em razão, evidentemente, da importância de cada vida. Por isso, quando se fala homicídio, é estranho falar em números, né? Porque um homicídio só por si já é, de fato, preocupante. Uma das grandes importâncias ou das peculiaridades do homicídio é, de fato, a dificuldade da prevenção, né? Não é um crime que se pode antever, que se pode fazer medidas efetivas, específicas que ensejam controle. A razão disso, por exemplo, como exemplo disso, os crimes em 4 paredes, crimes passionais, né? Crimes que amigos que jamais pensariam uma vez ou outra de cometer um crime acabam esfaqueando o outro, né? Então tem essa dificuldade dessa prevenção específica. Não obstante, evidentemente, depois a gente pode falar também dos números que você citou, Mina, né? Os índices de homicídio no estado de São Paulo e em Campinas têm caído vertiginosamente. São números substanciais, índices substanciais de redução. Sim, agora quando a gente fala nesses números, apesar de reduzidos, esses primeiros meses em Campinas, isso surpreendeu de certa forma o DEINTER 2? Surpreendeu, a gente não pode deixar de mencionar a chacina, né? A infeliz ocorrência na virada do ano. A gente pode também citar aqui que agora em abril, né, o número já voltou para 11, né? Claro que a gente tem de sempre tentar o índice 0, mas já reduziu-se para 11 e havia uma queda sempre acentuada nos trimestres. Se a gente comparar os trimestres, por exemplo, me permita ler umas anotações, 2014 a gente teve 45 homicídios nos 3 primeiros trimestres. Em 2015 esse índice caiu para 29, em 2016 27 e agora infelizmente nós tivemos esse aumento em 2017, mas em abril agora o índice já voltou a uma certa média que a gente tem tido em Campinas nesse histórico de redução. Tá certo, então daqui a pouco a gente volta a falar, doutor, que agora nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara Municipal, o vereador Tenente Santini. Vereador, o senhor que assumiu este ano aí a comissão e também vem da área de segurança pública, era da Polícia Militar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre de que forma a comissão analisa, por exemplo, números como esses e dados que o doutor Segantin acabou de passar para nós. Muito obrigado por ter vindo aqui, doutor. Como o doutor já explicou, a questão do homicídio é um crime difícil de você, mas é mais fácil ser elucidado do que prevenido. A prevenção desse tipo de crime é complicada porque a prevenção tem que ser realizada em cima da retirada de armas das ruas, do dia a dia do trabalho policial, abordando suspeitos e a presença da polícia sendo demonstrada no dia a dia. Por quê? Os homicídios normalmente são passionais, como o doutor já falou. Então o cara tem 2 amigos num bar, bebendo, e tem uma discussão no bar, é com faca, é com garrafada, não é simplesmente com arma de fogo. Esse é uma fatia grande dos homicídios. Outra fatia grande são as questões de relacionamentos, de marido e mulher,
ou de traições. Também é um crime imprevisto. Como é que eu consigo prever que uma pessoa sai de casa magoada e vai matar um amante da esposa ou vice-versa? É uma coisa praticamente imprevisível. A meu ver, a forma de ser coibido isso é, como todas as vezes eu falo, as punições no Brasil elas têm que ser rigorosas. Então, o crime de homicídio, como é o crime mais relevante do Código Penal, ao meu ver, nós temos que dar uma punição exemplar. Que isso envolve uma alteração do Código Penal e uma alteração da lei de execuções penais. Então a pessoa tem que saber que se cometer homicídio vai ficar 30 anos na cadeia e não tem o que ser falado. Então, nós temos o exemplo do goleiro Bruno, que tudo indica que realmente foi ele, que foi o mandante daquele crime, e ele ficou 4, 5, 6 anos na cadeia. Então nós temos que ter punições exemplares nesse país aqui para que as pessoas não queiram cometer os crimes. Essa é a minha visão inicial. Mas não se preocupa muito, né? Porque o reflexo do aumento de homicídios na cidade demonstra uma série de fatores da sociedade que não estão funcionando, que acaba caindo na conta da Polícia Civil na parte investigativa. Mas não é isso que acontece, né? Tem uma série de prevenções anteriores que não foram feitas. Certo. Agora, quando a gente vai falar dessas prevenções anteriores, vocês citaram, por exemplo, armas nas ruas. Que tipo de impacto hoje essas armas, a gente sabe que existe aí hoje uma questão do desarmamento, há anos hoje a arma, na verdade, ela é proibida só em alguns casos previstos em lei, que é permitido a alguns profissionais, mas ela é proibida. E mesmo assim a gente tem ainda essa questão das armas. De que forma trabalhar isso, doutor? Realmente é um trabalho específico, né, de tanto preventivo, né, das polícias ostensivas, polícia militar notadamente, e também da repressão feita pela investigação, né, pela prisão, pela retirada de armas através de investigação que estão em circulação. A chegada das armas é sempre complicada a gente antever, quer dizer, a gente sempre fala das fronteiras, né, da entrada das armas pela grande fronteira seca que nós temos no país, a dificuldade de inibir essa entrada de armas, né, a população que realmente está desarmada e o criminoso está armado. Então a gente tem que ter políticas públicas também nesse sentido de tentar cada vez mais dificultar o acesso da arma ao criminoso. E a ação das polícias é na inteligência, na repressão, de antecipar, de conseguir localizar essa entrada, de conseguir localizar o criminoso, né, e retirar essa arma que está em sua posse. A gente tem tido sucesso até certo ponto, né? A Polícia Civil em Campinas, especificamente aqui em Campinas, no DEINTER 2, faz operações mensais específicas, né, com vistas a combater diversos tipos de crimes, a dar cumprimento a mandados criminais, mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, e os números são sempre relevantes, né? Ultimamente, no mês de abril, agora acabou mais uma operação, só em Campinas foram retiradas 6 armas de circulação numa semana que foi feito, né? Ao todo foram 20 armas nos 3 primeiros meses retiradas de circulação só na cidade de Campinas, né? Mais os mandados de prisão cumpridos. Para a gente ter uma ideia, isso é um número expressivo. Em uma semana, né, na cidade de Campinas, numa ação feita, 20 armas retiradas de circulação, né, somando os três primeiros meses. Sim. Não estou somando todas as armas retiradas, não estou dizendo todas as armas retiradas nos 3 meses, mas em ações específicas de uma semana em cada mês, né, nessas ações de uma semana, ao menos 20 armas. Tá? Eu não estou com os números de todas as armas retiradas no trimestre. Tá, ok. Tá? Então, quer dizer que são ações relevantes. Por exemplo, nessas ações, me permite mais uma vez falar, apenas pessoas presas em ações de uma semana nesses 3 primeiros meses. Perdão, já 4 primeiros meses que eu estou incluindo abril. 532 presos, né? Só pela Polícia Civil, sem contar a enormidade de presos também pela Polícia Militar. Não estou falando das prisões de todo o trimestre, tá? Quando ações específicas só da operação, da atuação em campo da Polícia Civil. Quando a gente fala dessa prisão efetivada aí pela Polícia Civil, ela é o quê? Ela é um mandado, ela é um flagrante, ou o que engloba isso? Engloba cumprimento de mandados, né, ações preventivas, ações de auto de flagrante, lavraturas de auto de prisão em flagrante, né, a surpresa da Polícia Civil na investigação em chegar até o criminoso. Então são números expressivos, né, 532 presos, um total de 163 autos de prisões flagrantes, só decorrentes da atuação em campo nesses 4 primeiros meses. Sem contar, evidentemente, com o magnífico trabalho da Polícia Militar, sem esquecer também das guardas municipais. Certo.
Doutor, de que forma, vereador, de que forma o senhor acredita, então, que esse trabalho, até o doutor acabou de mencionar a questão da GM e da PM, de que forma essas três corporações podem se unir para... A gente está falando do homicídio, que é um crime de difícil prevenção, mas, por exemplo, de atuar nessas outras frentes que podem culminar no homicídio. De que forma o senhor acredita? Eu acho que o doutor falou uma coisa que, só para voltar um ponto, né, que é a questão da entrada de armamentos pela fronteira. Eu dei uma entrevista semana passada falando sobre a ocorrência que teve no Paraguai, que eram grande parte dos marginais eram brasileiros e eram alguns de Campinas. De Campinas, isso. E lá com armamento de grosso calibre, .50, .30, explosivos, dinamites. Então acho que tem que começar tendo um ajuste de conduta entre as polícias federal, civil, militares, rodoviária e alguns lugares da Guarda Municipal. Pelo menos o serviço de inteligência tem que estar se falando, mas não pode ser algo informal. Na minha opinião, tinha que ser algo formalizado. As as instituições têm que ter algum decreto presencial, alguma coisa que homologue o serviço de inteligência, de forma que a Polícia Militar saiba, que a Polícia Civil esteja sabendo, dentro do nível de inteligência, para tentar ter um combate incisivo na entrada do país. Então hoje o Exército não se sente responsável pelas fronteiras para a entrada de armamento, o Exército vê como a soberania do país, a defesa da soberania. A Polícia Federal hoje não tem nativa, não tem 12 mil homens nativa para o Brasil inteiro, então ela não tem efetivo para isso. A Polícia Civil e a Militar fica com serviço restrito na fronteira. Então como fazer para não entrar mais armamento? É o primeiro ponto. Não adianta ficar a Polícia Civil fazendo o trabalho dela, a Polícia Militar fazendo o trabalho dela aqui, que é a ponta da linha, se a fronteira não para de entrar no país. Se quiser nós três agora, se quisermos no Paraguai, a gente compra uma arma lá e vem para cá. Exatamente. A probabilidade é de 1 a cada 10 armas que entram de ser pego. Então, como é que tira a arma da rua? Prendendo. Então a gente prende. Só que se não parar de entrar a arma, é sem fim. Não para de prender, né? Não para de prender. É enxugar gelo. É enxugar gelo. Então eu acho que o Exército, as Forças Armadas tinham que assumir a frente disso. Essa é a minha visão. Assumir a frente disso aí e ter uma secretaria de coordenação, que pode ser através do Senar, que já existe uma secretaria de segurança, mas que tem uma ação coordenada permanente. A fronteira do Brasil são 16 mil quilômetros, algo monstruoso. Mas existem as rotas que podem ser mapeadas, né? E o trabalho tem que ser incisivo em cima dos marginais que vem com o armamento do Paraguai, principalmente, que aqui em São Paulo é a nossa maior entrada de armamentos dessa região. Sim. Questão local. Eu acho que já existe hoje um trabalho feito com a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar de Campinas. Já é uma coisa que se fala, mas poderia também ser algo mais normatizado isso aqui. Não reuniões para verificar índices criminais somente. Eu acho que a troca de informações é muito importante. Para não perder tempo também, porque às vezes a Polícia Civil está com uma investigação grande e do nada a Polícia Militar vai lá e prende um cara que faz parte de uma quadrilha de 20. E às vezes todo o trabalho da Polícia Civil é perdido sem saber. Também há esse confronto de informações, então. Exato. Até esse evento que o senhor falou foi a respeito justamente de usar a tecnologia no combate à criminalidade. Hoje, de que forma que a gente poderia pensar aí a serviço da Polícia Civil e das polícias de forma geral, um dispositivo que poderia ser utilizado, por exemplo, pelas inteligências das polícias? Você quer falar? Fique à vontade, por favor. Eu acho que primeiro a gente tem que... o cidadão tem que ter mais acesso à informação. O cidadão, ele vê um crime acontecendo, vê uma pessoa suspeita, primeiro ele tem medo de ligar para a polícia. O 90 é o número mais comum, mas ele tem receio. Primeiro ele liga para a mulher, liga para a mãe, liga para o pai, até que lá o crime já aconteceu. Então o cidadão tem que ter clareza e tranquilidade que vai ligar no 90 e vai ser atendido. Essa é a tecnologia mais simples do mundo, é o telefone, que as pessoas não ligam. Elas ligam depois que aconteceu para reclamar. Ou ligam para a família inteira. Então, se conseguir, a pessoa vê um suspeito na rua, a pessoa que está com uma atitude suspeita, estou no bar, estou sentindo que está tendo uma briga, já ligar o 90, já é uma grande coisa para a gente. Já. Uma tecnologia antiga que vai funcionar, já vai dar uma resposta imediata para a gente. Essa é a minha opinião inicial. Doutor. Concordo com o que o vereador disse. E a gente tem que entender o seguinte, né? Nós temos meios, as polícias hoje têm meios, inclusive meios legais, né, permitidos pela legislação, que incrementam a investigação, né? Incrementam tanto a ação preventiva, né? Hoje as polícias militares, a polícia militar é bastante equipada, tem alta tecnologia, inclusive embarcada em viaturas, os policiais são bastante preparados, academias de ponta, o mesmo acontece com a polícia civil e técnicas de investigação também de ponta, né? Talvez falta realmente, como disse o vereador, bem dito,
é que a gente tenha mais integração de informação, né? Que a gente consiga ter uma rotina, uma disciplina de inteligência, que essa inteligência de fato se preste tanto para as ações repressivas pontuais, como investigações a longo prazo, investigações de facções, de quadrilhas, né, ou até de atos mais pontuais. Né, mas a integração é importante, a informação da população também de fato é muito importante, que não raro, muitas vezes a informação supre qualquer aparato tecnológico. Né? O fato de alguém reportar a policial militar, a polícia civil, um crime, a possibilidade de um crime, uma antecedência, né, já nos permite elucidar um crime, esclarecer, prevenir e até conseguir prender integrantes de facções, de quadrilhas criminosas. Certo, agora a gente falou da questão das armas, mas, por exemplo, a gente tem, talvez que não seja a maioria, porque a gente não tem detalhado caso a caso se foram crimes passionais, se foi ou não, mas quando a gente fala, por exemplo, de iluminação pública, de que forma a iluminação pública pode contribuir, por exemplo, para evitar um homicídio? Eu acho que não só a iluminação pública, né? Tem toda uma segurança primária, que é o termo que nós utilizamos, que é a iluminação pública, a limpeza de praças, a limpeza até do ambiente, né? Eu acho que o ambiente limpo, iluminado, isso ele coíbe naturalmente a pessoa que quer cometer crime. Mas aqui, naquele lugar ela não vai cometer. As pessoas têm medo de ser vistas, por isso que a maioria dos crimes é cometido à noite, né? Assim, esse tipo de homicídio, de estupro. Então, acho que da parte municipal, que é a obrigação do município, eu acho que iluminação pública, poda de matos, limpeza de buracos, dá um aspecto de organização para a cidade, não diretamente, mas indiretamente vai cobrir vários crimes. Sim, isso ajuda realmente. Também, além disso, é importante a fiscalização de alvarás, né, vigilância sanitária, verificar se muitos estabelecimentos, por exemplo, que vendem bebida alcoólica, que servem bebidas para adolescentes, para pessoas que não poderiam beber, né, o fato da municipalidade, do Poder Executivo, eventualmente, atuar nesses locais, né, já poderia também ajudar na prevenção e, sem dúvida alguma, iluminação, limpeza, como bem disse o vereador. Certo, então a gente tem ainda essa questão que vocês até mencionaram, a questão da bebida alcoólica também, ela é um fator importante. Eu acho importantíssimo, por exemplo, esses pancadões que existem, né? Os pancadões normalmente são realizados nas comunidades ou são em algumas praças que não tem nada em volta, mas quando é realizado na comunidade, existem vários barzinhos que ficam abertos, vendendo bebida alcoólica normalmente. Dentro do pancadão é vendido droga abertamente, então você imagina, mistura cocaína com a cachaça, com a pinga. A pessoa automaticamente já está fora do seu equilíbrio psicológico. Eu nem sabia desse número de 40 e poucos homicídios esse ano, mas tenho certeza que se nós formos destrinchar, pelo menos a metade deve ter ocorrido ou depois de um bar, ou próximo a um baile funk, ou algo desse tipo, né? Então, quando nós, no meu caso agora, na política, nós brigamos contra o baile funk, contra essas reuniões de pessoas não legalizadas, é porque a pessoa acha que diretamente a gente está contra a diversão cultural da população, mas não é isso. Nossa briga, nossa defesa é em prol de manter a ordem pública. Como é que mantém a ordem pública? A pessoa está enfurecida, está louca, está entorpecida, automaticamente acontece maior número de roubos, de homicídios, de lesões, vários outros crimes conexos que estão diretamente ligados ao entorpecente ou à bebida alcoólica. Sim, e a gente então falou de bebida. E a questão dos crimes passionais, até porque nós já fizemos aqui, doutor, um programa sobre a questão da violência contra a mulher, e às vezes essas mulheres dizem que elas acabam sendo vítimas, há relatos de pessoas que foram vítimas, mas que antes tiveram todo um caminho percorrido através de chamar 190, de fazer um boletim de ocorrência na delegacia da mulher, e que isso não teria resolvido. E, enfim, nós temos alguns casos de pessoas que conhecem vítimas. Nesse caso de crimes passionais, que tipo de proteção hoje a gente pode falar em termos da segurança pública? Perfeitamente. A gente tem que, primeiro conselho, orientação é que a vítima realmente procure a segurança pública. Procure o policial militar, procure o policial civil, né, que faça um registro de ocorrência. Né? Se não tiver ninguém mais
a quem se aconselhar, né, quem pode protegê-lo no primeiro momento são as polícias, Polícia Civil e Polícia Militar, que é uma proteção imediata, que é para que se desencadeie a rotina judicial, a rotina legislativa, para que ela seja eventualmente protegida desse agressor, né? Evidentemente, as ações de agressão, as ações de violência física e violência doméstica, tem todo um cabedal de situação que envolve a vítima, né? A inferioridade econômica, o fato de eventualmente de não trabalhar, de ser subjugada pela parte mais forte, na grande maioria das vezes o marido, o esposo, o companheiro, aquele com quem ela coabita. Então, essa situação, não raro, dificulta a continuidade das ações. Não significa que a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, mediante as ações de Polícia Judiciária, não tome as iniciativas. Uma vez registrado o boletim de ocorrência, né, e se tratar de violência física, não há nem discricionariedade para o policial civil, para o delegado de polícia, de ele não dar continuidade. Necessariamente vão ser adotadas as medidas. Esse fato vai chegar ao conhecimento do Ministério Público, do Poder Judiciário. O que ocorre não raro é essa situação de vulnerabilidade que se estende, né, por toda a pessoa não tem para onde ir, depende financeiramente, depende emocionalmente. Então ela continua vítima, ainda que o Estado haja, né, como certamente tem agido. Então é de se verificar de fato o que acontece nesses casos que não prosperam. Até por essa questão da vulnerabilidade, discute-se muito aqui em Campinas que nós não temos a Delegacia da Mulher 24 horas, inclusive nos finais de semana. Que tipo de preparo hoje é dado aos profissionais das outras delegacias para, por exemplo, a mulher não ter que esperar até segunda-feira para ir especificamente na Delegacia da Mulher, ela poder procurar qualquer distrito policial aqui da cidade? Nina, muito importante você ter citado isso, ter tocado nesse assunto. Campinas possui 2 delegacias de defesa da mulher, da primeira e da segunda seccional. Sim. Não obstante, é uma recomendação da diretoria de Campinas, do Dr. Kleber Altali, né, para os seccionais e para toda a região de Campinas, que todo policial civil seja preparado para atender qualquer tipo de ocorrência. A gente não pode só depender de uma delegacia especializada de antissequestro, uma delegacia especializada contra entorpecentes, uma delegacia contra homicídio. O policial civil, o policial militar, mas o policial civil que está na delegacia, ele tem a obrigação primeira de atender e atender bem. A gente pensa o seguinte, atenda, né, como se fosse alguém de sua família, alguém que você gostaria de ser atendido. E é uma orientação, né, é uma orientação que deve ser seguida. E se não for seguida, há um órgão censor, uma corregedoria que vai atender esse mau atendimento, né, que vai verificar esse mau atendimento. Então, a primeira coisa é que o policial civil atenda bem qualquer vítima, especialmente aquela vítima de violência doméstica, quando não há a Delegacia de Defesa da Mulher. Os estudos, as nossas análises estatísticas demonstram que não haveria quantidade de crime, quantidade de registro necessário para manter uma estrutura aberta de DDM 24 horas. Sim. Né? Então, os crimes ocorridos nos períodos em que a DDM estiver fechada, ele pode ser registrado e não há a mínima necessidade de esperar segunda-feira. Qualquer delegado de polícia tem o conhecimento e a obrigação de fazer cumprir a lei, que é registrar o boletim de ocorrência, de oferecer as medidas protetivas de urgência e fazer que essas medidas protetivas cheguem até o Poder Judiciário. Então a gente recomenda que confie na Polícia Civil, confie na Polícia Militar. A Polícia Militar também tem orientação de conduzir as vítimas para a delegacia da área, né, quando não há DDM, e lá se registra a ocorrência e lá tem a obrigação, a necessidade de dar andamento normalmente para a ocorrência. Tá certo, então nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com questão de ordem. Não saia daí. Estamos de volta com questão de ordem, que hoje discute os homicídios em Campinas, porque nós tivemos um aumento no primeiro trimestre de 2017 com 41 casos e tivemos aí no ano passado 27 casos. Agora a gente vai falar de um estudo que foi feito pela Secretaria de Segurança Pública. Esse estudo é feito desde 2014 de acordo com o perfil dos boletins de ocorrências registrados a respeito de cada caso, e eu vou falar um pouquinho sobre, de forma geral, o que foi observado. Por exemplo, nesses boletins nós temos conflito relacionado ao uso ou tráfico de entorpecentes,
Aí, em casos em que houver os indícios de que o conflito que levou à morte estava relacionado ou ao uso ou ao tráfico, tais como cobranças de dívidas, acertos, disputas de pontos de venda. Foram considerados apenas os casos em que foi possível identificar que o motivo do conflito que provocou o homicídio estava efetivamente relacionado ao uso ou tráfico de entorpecentes. Tivemos também crimes de intolerância, raça, etnia, orientação sexual e credo. A morte resultou de práticas de intolerância nesses quatro temas. Também tivemos acidente de trânsito, que é o dolo eventual. Acidentes tipificados como homicídio doloso. Daqui a pouco o senhor até detalha o que é isso, porque às vezes as pessoas não entendem exatamente o que é o doloso e o culposo, né, que a gente chama. Morte com sinais de violência sexual. Casos em que é possível identificar no momento do registro da ocorrência sinais de que a vítima sofreu a violência sexual. Morte de preso, que é o homicídio cometido dentro do sistema prisional, e ainda o linchamento, que é a morte provocada por ação de linchamento, que pode resultar por diferentes motivações. Dentro desse quadro aqui, até eu queria voltar um pouquinho, doutor Segantin, que o senhor falasse essa questão de homicídio doloso e, no caso aí, quando a gente fala da questão do culposo, o que seria isso? Pois não. Dolo é aquilo que é intencional. Quando a pessoa decide fazer alguma ação, tá? Na esfera criminal, essa ação é dita como dolosa, é aquela que é parte da intenção do agente. Sim. A culpa, para o direito penal, é aquela que é involuntária. Quando a gente comete, por exemplo, atropela alguém sem que a gente tivesse qualquer intenção de atropelar, tá? A gente agiu culposamente. A culpa tem três vertentes: a imprudência, a negligência ou a imperícia. São os três elementos da culpa. Você pode cometer um atropelamento, por exemplo, por imperícia. Você não sabia dirigir aquele veículo, não tinha habilitação para aquilo, dirigiu e atropelou. Tá? Você pode ter sido imprudente, né? Ter avançado no sinal ou ter dirigido com uma velocidade maior do que a necessária. Então a culpa é sempre algo involuntário, decorrente da imprudência, da negligência ou da imperícia. E o dolo é aquilo que é intencional. Se eu matei alguém com um disparo de arma de fogo, eu cometi um crime intencional, doloso. Se por um acaso eu estou numa aula de tiro, e vou efetuar um disparo e sem querer eu viro a mão ou por despreparo eu acabo mirando para outro local e disparo e atinjo uma pessoa, eu não tive a intenção de matá-la. Então eu disparei, atingi e matei por culpa, não houve intenção. Essa, em suma, é a grande diferença entre dolo e culpa, intenção ou não. Já que o senhor mencionou aí a questão de atropelamento e trânsito, em que momento, então, esse acidente vira um dolo eventual? Tá. O dolo é eventual quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado. Embora ela confie que ela não vai produzir, ela entende o seguinte: ainda que eu produza esse resultado, eu não vou me incomodar. Por exemplo, há um limite de velocidade de 60 km por hora. Eu ingiro bebida alcoólica, entro no meu veículo, dirijo embriagado numa velocidade de 120 km por hora. Eu não quero matar alguém, eu não quero atropelar alguém, mas eu estou assumindo o risco de fazê-lo. Ainda que eu não queira, eu assumo. E no fato de eu dirigir a 120 km por hora, por exemplo, no local que é 60, e sobre a interferência do álcool, né, eu estou assumindo esse risco, ainda que eu não me importe. Sim. Agora, essa questão que a gente está vendo aqui de crimes de intolerância, pelo menos não nos é conhecido na mídia que Campinas tenha registrado algum tipo de homicídio em relação a isso, a questão de orientação sexual, credo, raça ou etnia. A gente viu algumas coisas, mas foi na capital, até que foi amplamente noticiado. Campinas... Não tem de fato, um registro específico que nos tenha chamado a atenção sobre delitos de intolerância. Eu tenho um registro simples aqui de feminicídio, por exemplo, né, que é crime contra a violência de gênero, crime contra a mulher decorrente de violência de gênero. Até vou aproveitar, só cortando um pouquinho, doutor, em que momento a gente pode dizer que foi um crime passional e em que momento você vai dizer que foi de fato um feminicídio, até por conta de que às vezes há essa confusão. Como esclarecer isso? A gente tem que entender o seguinte, né? Esse tópico feminicídio, esse crime feminicídio é uma inovação recente
a partir de 2015, né, colocada pelo legislador no Código Penal, né, junto com o delito de homicídio. É uma das modalidades de homicídio que está previsto no artigo 121 do Código Penal. Quando a vítima é mulher, mas não em toda situação em que haja vítima mulher, mas quando a vítima é mulher e, segundo a lei, essa violência decorre da condição do sexo feminino, né, e decorrer da violência doméstica ou familiar ou em razão do menosprezo ou discriminação à condição de mulher, é que a gente pode entender que houve o feminicídio. Então, tem alguns requisitos a serem observados. O fato de ser mulher, o fato dessa suposta inferioridade em relação ao autor, ao criminoso homem, né, e ao menosprezo ou discriminação da violência de gênero, de fato, né, do homem com relação à mulher. Por exemplo, naquele caso da chacina, existiu uma carta, uma coisa que foi divulgado como feminicídio. É possível entender, sim. É claro que sempre tem que se verificar especificamente cada investigação, cada caso, né? Sim. Mas é possível também entender que pode ter havido a tipificação ou enquadramento de feminicídio no caso da chacina. Certo. Agora, Tenente Santini, a gente observa que um dos primeiros pontos é em relação ao tráfico de entorpecentes, né? A questão de o que o tráfico também pode produzir em relação a esse tipo de crime. Isso é algo que preocupa muito? Preocupa muito, porque como eu já expliquei no outro bloco, Mina, é a guerra entre facções, a guerra entre pontos de tráfico, a guerra entre as pessoas entorpecidas por algum motivo de dívida, porque hoje o crime organizado em São Paulo, ele é praticamente dono de todo o tráfico. Então, mesmo uma facção criminosa, dono de todo o tráfico. Então, o que acontece? Existem várias punições da facção criminosa que são penas de morte, por exemplo, por dívidas. A pessoa que arrendou uma quantidade de droga não conseguiu vender ou teve uma apreensão da polícia, e uma das punições está prevista a pena de morte, por exemplo. Até uma outra entrevista que nós tivemos aqui, eu critiquei um posicionamento do STF dizendo que uma das soluções para a crise do sistema penitenciário era a liberação do porte entorpecente e a desqualificação do tráfico de drogas para poucas quantidades. A questão a polícia, no geral, ela não é contra, ela não está aqui para ser contra o usuário por estar usando. É pela consequência da pessoa estar entorpecida que ela pode causar. Então você imagina, a pessoa vai lá, injeta alguma coisa, fuma um crack, pega um carro. Qual que é a probabilidade dela cometer um homicídio? Aumenta 10 vezes, 20 vezes, né, doutor? A pessoa vai e utiliza a cocaína, ela está com alguma pendência de briga com o vizinho. Qual a probabilidade dela ficar brava naquele dia e pegar uma faca, uma enxada ou uma arma e matar aquela pessoa? Então eu vejo que o combate às drogas ele deve ser realizado não pelo simples fato da pessoa estar usando ou curtindo um momento, mas pela consequência que ela pode causar numa situação entorpecida. Então, na verdade, nós tínhamos que agravar, na minha opinião, todas as penas que envolvem entorpecentes e não só entorpecentes, álcool também. Sim. O álcool deveria estar no mesmo pacote, na mesma situação do que os entorpecentes hoje. Não liberar a maconha e liberar nenhum tipo de droga. Todas elas têm que ser crimes, tem que estar prevista todas elas no Código de Trânsito Brasileiro, porque a pessoa quando foi pego com uma maconha dentro do carro, a meu ver, deve ser agravado a questão de multa, a questão de crime de trânsito. E hoje não, hoje ela vai só para a esfera penal, ela não entra na questão administrativa de multa, por exemplo. Não, a parte de entorpecente não, a parte de álcool sim, né? Sim. Então, na verdade, a gente tem que mudar o país, a meu ver, agravando e fazendo que as penas sejam cumpridas. Não diminuindo e tentando relaxar uma situação, uma legislação já existente. Mas tem uma polêmica, tá, Mina? Essa é a minha bandeira, é o que eu defendo, né? Nem é um posicionamento da polícia, é minha bandeira como cidadão, na verdade. Tá certo. Agora, quando a gente estava falando até de tipos de crimes, etc. Por exemplo, o crime cometido com arma de fogo e o crime cometido, por exemplo, com uma faca, que vocês chamam de arma branca. Isso. Por que existe essa diferença de tipos de objeto, de arma que é utilizada para cometer no que diz respeito às penalidades? Então, aí tem uma classificação doutrinária que é o que nós chamamos de armas próprias e armas impróprias, tá? Por exemplo, um revólver, uma pistola é definitivamente uma arma própria, especificamente produzida para esse fim, para a finalidade de ser uma arma, ao passo que uma faca não necessariamente é uma arma, é sempre usada como arma.
Você pode usar um estilete, né, para fazer um trabalho cirúrgico, um trabalho escolar, como você pode pegar um estilete para fazer uma lesão corporal. Né? Então, ela não tem essa finalidade específica para ser arma, por isso ela é chamada de arma imprópria. Tá? As armas podem ser de fogo ou armas não de fogo, seriam as armas brancas. Não há as qualificações, eventualmente os aumentos de pena ou qualificação de um crime se dá em razão de uso de arma, sem explicação de ser arma de fogo ou não necessariamente. Tá? Sim. E o simples fato, por exemplo, de você estar portando uma arma de fogo já é um crime isolado, tá? Um crime de porte ou posse de arma de fogo. Tá? Ao passo que o porte ou posse de uma arma branca configura uma contravenção penal. Tanto arma de fogo como arma branca, não raras vezes em alguns crimes, elas qualificam o aumento da pena do crime em si. Certo. Agora, quando a gente fala do latrocínio, por exemplo, o que é o latrocínio? E, de acordo com o que eu recebi, nós tivemos 3 em 2016 e 1 neste ano aqui na nossa cidade. Quer responder? Pode juridicamente responder. Pois não. O latrocínio, diferentemente do que muitos pensam, não é um crime contra a vida. O latrocínio é um crime contra o patrimônio. Ele é previsto no artigo 157 do Código Penal, que é o famoso artigo do roubo. Tá? Quando a pessoa vai cometer um roubo, um crime patrimonial, e como consequência ela acaba matando a vítima em razão da necessidade dessa subtração, a gente tem o que a doutrina chama de latrocínio. No Código Penal não existe o crime específico latrocínio. Qual que é o crime latrocínio? Não existe essa tipificação. Tá? O latrocínio é o roubo seguido de morte, quando a morte se aplica para alguns objetivos da execução desse roubo. E nesse caso a pena é agravada? A pena, uma das maiores penas do Código Penal. Tá? Certo. E agora quando a gente fala Campinas, a gente esse ano registrou 1, ano passado 3 no mesmo período. Estou falando ainda, gente, do primeiro trimestre. A gente está falando do ano fechado, todo 2016. E a gente tem aqui os dados da segurança pública até março. O doutor trouxe aqui no caso dos homicídios já os dados de abril, mas no geral que nós temos a divulgação é até março. Eu queria que o senhor fizesse alguma observação a respeito do latrocínio. Fazer uma observação que também é polêmica. Eu defendo a bandeira da liberação do porte de arma, por simples fato de combater o latrocínio. Mas o senhor não acabou de falar da questão que arma é um problema? Não, são duas coisas distintas. Tá. A liberação do porte de arma para a pessoa que está aprovada por uma legislação, que está aprovada pelo mesmo processo que um policial passa. Então, se quer ter uma arma, você tem direito seu. Você passar pelo mesmo processo de compra do armamento, de teste psicológico, teste de tiro, anualmente. Então, eu acho que tem que enrijecer o processo para as pessoas que querem ter, mas não posso tirar o direito da pessoa a ter. Por quê? Qual que é o pior crime que pode existir, a meu ver? É homicídio, latrocínio e estupro. São os 3 sequestros que envolvem, às vezes o latrocínio está envolvido no sequestro, né? Mas são crimes que atingem moralmente a sua intimidade, a sua família. Porque um roubo no veículo, às vezes você está sozinho, é um crime que gera um problema psicológico. Mas você entregou o carro, a pessoa leva embora. Se a pessoa tem uma roubo à residência, ele vai entrar na sua casa, ele te mantém sob cárcere, ele está às vezes na frente dos seus filhos, na frente da sua esposa, vai saber o que ele marginal vai fazer, o que é a sua família, o que passa na cabeça de um pai de família, de uma mãe de família com marginal dentro de casa. E é por daí, desse crime aqui, que é o roubo à residência, onde acontece a grande parte dos latrocínios, que são oriundos de roubos que são em locais confinados, é onde defendo o porte de arma. Eu moro numa residência em Campinas. Em Campinas tem bairros que para chegar, a viatura demora 20 minutos para chegar. Ele mora sozinho numa chácara, ele vai ligar 190, a viatura mais próxima vai demorar 20 minutos para chegar. Essa é a dimensão de Campinas, frente à região de chácaras. Então eu vou ter que estar refém do bandido, eu não posso me defender, não posso me proteger, sabendo que a polícia vai demorar para chegar porque é longe. Não dá para a polícia estar em todos os locais. A polícia prioriza os locais de maior incidência criminal. Então eu acho que tem que ter a liberação do porte de arma para aquelas pessoas que queiram pagar as taxas, que queiram fazer o teste, que queiram estar habilitados em tiro e habilitados psicologicamente com fiscalização permanente dos órgãos policiais. Então, outra polêmica, hein, vereador? É outra polêmica, mas eu defendo essa bandeira. Tem que liberar o porte de arma. O latrocínio hoje o marginal acabou aquele marginal romântico. O bandido não é romântico. O bandido não gosta do que você tem, ele não gosta do que você é, ele tem raiva de você, ele tem raiva das coisas que você tem. O que leva uma pessoa a render a família inteira e matar o pai de família? Já está rendido, já tem todo acesso que ele tem, tudo que ele precisa. Mesmo assim,
muitas vezes a pessoa é morta sem reagir. Muitas vezes. Então, eu acho que... Mas aí não leva em conta, até porque alguns especialistas dizem até, olha, realmente você não pode reagir, não faça nenhum movimento brusco, que ele pode pensar que é uma reação. Mas como você também que está sendo vítima vai pensar em tudo isso naquela hora? Exatamente. Não tem como saber. Mas não, existem vários casos, mas vários casos. A pessoa se render, o ladrão antes de ir embora dar um tiro na pessoa. Mas várias filmagens, você botar na internet, você põe latrocínio, você vê que grande maioria dos casos a pessoa não reage. Ou o ladrão acha às vezes que ela vai reagir, ou ele está com medo também, porque ele está assustado. Ou está entorpecido, como o senhor disse, ou né? está entorpecido, está sob o de crack, está vendo um monte de coisa. Por isso que eu falo, eu defendo a liberação do porte de arma e defendo o fechamento das fronteiras para a entrada de armas ilegais. São duas coisas distintas. Sim. Tá, tem que estar bem separado isso aqui e com critérios, tem que ter fiscalização. Eu tenho que saber, eu tenho que pegar meu mapa aqui, ó, de patrulhamento no bairro, falar, nessa casa, nessa. Existem pessoas que têm arma. Ah, correto. Um sistema todo interligado, então, de informações, junto à segurança pública. Exato. O que eu não posso é proibir a pessoa de ter uma arma. Eu não posso. Posso agravar a pena dela, posso... por exemplo, Estados Unidos. Nos Estados Unidos não é comum ter o crime de roubo à residência. Não é comum. O crime que mais acontece nos Estados Unidos é homicídio e tráfico de drogas. E os homicídios que ocorrem são, na grande maioria das vezes, entre facções criminosas, rivais. Mas é difícil você ouvir uma história falar, entraram numa casa, renderam a família inteira, porque quase todo mundo tem arma em casa. Então você ganha do lado e perde do outro. Daí onde gera polêmica? Ah, mas essa pessoa armada, ela pode pegar a arma e matar várias outras numa faculdade. Sim, é o que a gente como ouve. É que a gente ouve lá nos Estados Unidos. Mas você pegar os índices criminais do Brasil, de homicídios no geral, e pegar o que acontece nos Estados Unidos com uma pessoa que acontece isso aqui, é muito menor. Isso quer dizer que acontece muito mais homicídios no Brasil hoje, da maneira que está, do que nos Estados Unidos liberando armamento. Só que tem que ser frio e racional para tomar a decisão. Ninguém quer tomar decisões polêmicas nesse país aqui. A gente está precisando de lideranças que tomem decisões polêmicas baseadas em números, estatísticas. Como morre mais gente? Como vamos fazer para morrer menos pessoas agora? Como vamos salvar mais vidas? Para salvar vidas você tem que achar a maneira que vai continuar morrendo gente, mas vai morrer menos. É a situação de planejamento de guerra no Brasil. Eu tenho que fazer um planejamento, a meu ver, um planejamento de guerra aqui, com decisões frias e calculadas para que nós possamos preservar as pessoas de bem e as pessoas que são que têm que ser defendidas, não todas. Doutor Segantin, com base nos números que nós conversamos e nas situações colocadas, hoje, qual é a orientação? A gente sabe que, inclusive, também, apesar do senhor não ter dito, nós tivemos o aumento da produtividade policial, de acordo com os inquéritos instaurados. Mas como fica essa questão da investigação desses crimes? Hoje existe uma nova forma de investigá-los, um prazo? Que tipo de resposta, por exemplo, a Polícia Civil dá hoje à sociedade? Me permita, Mina, só fazer um parênteses sobre um assunto. Sim. O vereador disse sobre o tráfico de drogas, né, e a decorrência, como se disse, das mortes, né, e grande parte dessas mortes, ou parte dessas mortes, decorre do tráfico. Para quem investiga um homicídio, há uma dificuldade inerente a esse tipo de origem. Quer dizer, a investigação de homicídio decorrente de questões de tráfico é de difícil elucidação, difícil esclarecimento. A comunidade fica temerosa em dizer ou apontar eventualmente qual seria o suspeito, qual seria o autor, né? E não raro, grande parte de fato dos homicídios que a gente percebe decorre realmente de tráfico de drogas, disputa de pontos de drogas, acerto em razão de tráfico de drogas. Se me permite ainda fazer um breve apontamento estatístico, né? Em toda a região do DENTER 2, que são 5 seccionais, que abrangem Jundiaí, Mogi Guaçu, Bragança Paulista e 2 seccionais aqui de Campinas, nós tivemos agora em 2016 um total de 237 homicídios. Desses, 180 de autoria desconhecida e 57 de autoria conhecida. Isso em toda a região, que são 38 municípios. A gente entender que desses casos, desses 237, houve um esclarecimento de 101 casos, que equivaleria a 56%. Mas se a gente pensar 101 casos mais 57 que já seriam conhecidos, nosso índice de esclarecimento chega quase a 90%, passa de 90%. Ou seja, em 90% dos casos de homicídio, houve uma satisfação feita pelos órgãos de segurança pública, pela Polícia Civil, por familiar que teve uma vítima. Isso mas quando é de autoria desconhecida, isso também é considerado solucionado? Dos 180 de desconhecida, houve 101 esclarecimentos.
De 180 casos, 101 esclarecimentos. Então voltando, esses 180 no momento em que se fez o boletim de ocorrência, não se sabia. Aí e depois partiu. Se somar mais 57 casos que foram já conhecidas, né? Desses 237, a gente tem um índice grande de esclarecimento. Sim. Né? De pelo menos uma satisfação da segurança pública para o familiar que teve localizou-se ou esclareceu, identificou quem foi o criminoso. Tá? A gente pode falar, por exemplo, de latrocínio. Em 2016, em toda a região do DEINTER, nós tivemos 22 ocorrências desconhecidas, né, no total de 24, duas conhecidas e 22 desconhecidas. Nós tivemos um índice de esclarecimento de 18 casos de 22 foram esclarecidos. Se somar os dois que já eram autoria conhecida, de 22 casos de latrocínios, em 20 a gente chegou à identificação. Tá, em toda a região. Em Campinas, os números também não são diferentes. Né? A gente está com um índice que está passando de 50%, chegando a 60% de esclarecimento de homicídio. Em latrocínio, foi 50% de esclarecimento o ano passado, o que não significa que as investigações não prosseguem com relação ao latrocínio, né? Só na cidade de Campinas. E a gente registrou nesse primeiro trimestre um caso de latrocínio que as investigações prosseguem e estão bem encaminhadas. Então, quando a gente fala em investigação, elas têm um tempo? Olha, a partir de X, se a gente não chegou ao autor, essa investigação é arquivada, existe isso ou não? Não tem. Não há uma regra específica para se chegar ao esclarecimento. É importante, assim, em crimes como latrocínio e homicídio, assim, a imediatidade, né? A polícia agir com grande celeridade, com urgência, colher provas, conseguir testemunhos, quer dizer, porque isso está muito fresco ainda nas imagens, na lembrança das pessoas, na produção de provas que vão se perder. Então, é muito importante que a polícia haja com celeridade e é nesse momento que há grande possibilidade de esclarecimento. Agora, o senhor mencionou, por exemplo, a questão de testemunhas, dos depoimentos. Nesses casos, é possível, por exemplo, a gente ter alguém que a gente possa dizer, a pessoa não quer ser reconhecida ou não, obrigatoriamente, se ela testemunhou, ou ela fica quieta ou ela tem que, a identidade dela vai ser conhecida mesmo. Então, nós temos, existe um provimento judicial, o provimento CG 32 de 2000, que permite que as vítimas e testemunhas, eventualmente, tenham os seus nomes suprimidos do boletim de ocorrência. Então, até uma orientação para a comunidade, para a população, que se eventualmente for fazer um boletim de ocorrência, ela pode solicitar, a depender do crime e sobre o critério da autoridade policial, que seus dados qualificativos sejam suprimidos do boletim de ocorrência. Então, para a imediatidade, para o próprio autor do crime, os parentes do autor do crime, eles não vão ver no boletim de ocorrência o nome da vítima. Não obstante, o advogado tem acesso. Mas, por exemplo, não se pode uma testemunha dizer, olha, eu não estou no boletim de ocorrência, mas eu presenciei, eu estava na minha casa, eu gravei, mas eu tenho até uma prova, mas eu não posso aparecer. Existe isso ou não? Existe. A polícia trabalha com N situações de produção de prova. A denúncia anônima. Claro que a gente tem que pegar uma denúncia anônima e juntar outros fatos que a robusteçam. Nosso tempo acabou, eu agradeço a participação de vocês e até uma próxima oportunidade. O Questão de Ordem fica por aqui, na sequência você fica com a programação da TV Câmara Campinas e se você não acompanhou essa discussão por inteiro, pode acessar a página da TV Câmara Campinas, o canal da TV Câmara Campinas no YouTube, no endereço que aparece aí no seu vídeo, que tem este programa e outros debates também aqui no Questão de Ordem. Até um próximo programa.